Trabalhe lentamente. Descansar é parte do trabalho. Respire fundo. Tire uma soneca. Tome uma ducha. Dance uma música. Feche os olhos. Pause e recomece, quantas vezes forem necessárias. Seu ritmo não é o ritmo das outras pessoas. Encontre o seu ritmo. Respeite o ritmo das coisas. Descansar é um processo produtivo. Perda de tempo é ficar insistindo em uma tarefa que não rende porque você está exausto. Trabalhe lentamente. Descansar é parte do trabalho. Essa é a premissa selvagem número 5. Eu, Bárbara Níquel e a Mariana Bandarra criamos essa temporadinha do Talvez Seja Isso para te contar sobre as 11 premissas selvagens. Essas premissas nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Elas nasceram da nossa leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, em combinação com outras referências que são importantes para a gente. Você pode ouvir essa temporada do jeito que quiser. A gente vai fazer um episódio para cada premissa, mas não precisa ouvir na ordem. O que a gente espera é que essas premissas sejam úteis para a tua jornada, para a tua vida. E se quiser seguir essa conversa com a gente, é só escrever para o e-mail sim@planejamentosselvagem.com.br. E se quiser conhecer mais sobre as premissas, a gente criou um e-book que está muito bonito e você pode acessar gratuitamente no link planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. A gente vai deixar esses endereços aqui na descrição do episódio. Que coisa boa nós estarmos aqui juntas de novo contigo. A gente mal podia esperar. A ideia de que trabalhar lentamente pode ser viável vai contra tudo que a gente é ensinada. Eu amo essa premissa, eu acho que ela é uma das mais radicais que a gente incorporou. Eu amo também porque eu gosto do que acontece na minha vida quando eu aceito ela. Mas é lutar, é bater de frente com estruturas muito sólidas, né? Tô começando dizendo isso porque eu imagino que a noção de trabalhar lentamente possa ser alienígena, dependendo do momento em que a gente tá. Como que tu enxerga na tua vida essa planilha? Essa premissa hoje? Para mim, ela diz ela pode dizer duas coisas. Uma que bate de frente com o mundo que a gente vive e outra, na verdade, surfando bem na onda do mundo que a gente vive. A primeira parte, trabalhe lentamente. Eu já percebi que muitas vezes, quando eu não trabalho lentamente, eu só tenho que fazer de novo o que eu estava fazendo antes. Uhum. Então, trabalhe lentamente é quase, para mim, uma dica de produtividade. Faz com calma, faz com atenção, faz com tranquilidade, para não precisar perder tempo fazendo de novo. Então, tem esse lado que não foi fácil de aceitar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência à otimização. Mesmo que eu esteja trabalhando lentamente numa coisa, eu estou pensando em como essa coisa, em como eu posso, eu vou trabalhar lentamente, eu vou fazer uma pausa, como é que eu aproveito essa pausa para fazer uma outra coisa nessa pausa? Uhum. Para garantir que todos os meus momentos, mesmo quando eu estou descansando, eles estejam a serviço de alguma coisa que precisa ser feita para que eu não tenha a sensação de estar perdendo tempo. Uhum. Então, eu acho que a chave que ela tem, que eu acho que bate de frente, é não ter medo da sensação de perder tempo, assim. E isso sim, quando eu olho para ela e ela diz que descansar é parte do trabalho, eu fico, como assim? Se eu preciso fazer uma coisa, eu vou descansar depois que eu fizer essa coisa. Eu não vou descansar enquanto eu tô, né? Eu vou ficar até mais tarde, daí eu vou acabar e daí eu vou descansar. Mas ela tá me dizendo que descansar não é perda de tempo. É parte do trabalho, né? E daí, às vezes, eu fico confusa. Mas é uma confusão gerativa, né? Sim, não é uma confusão. Ela me deixa perdida, não sem rumo. Ela causa
ao mesmo tempo um estranhamento e um não estranhamento, porque é um estranhamento quando eu penso genuinamente em descansar, mas se eu fico na superfície, às vezes então eu vou descansar para aproveitar melhor, eu vou lavar a louça para descansar, porque depois eu não preciso lavar a louça, eu vou mandar um e-mail para descansar, vou parar de escrever a tese, vou mandar um e-mail para descansar enquanto eu não, estou descansando da tese, mandando um outro e-mail de trabalho, sabe? Esse é o meu modo natural, mas daí quando eu penso radicalmente em descansar mesmo, quais são as coisas que me fazem descansar, aí eu causa quase um desconforto. Eu vejo que tem uma epidemia de pessoas que se sentem culpadas quando estão descansando. Quando eu olho para a internet, assim, para o discurso sobre trabalho e exaustão, mas também quando eu olho para as mulheres da minha família e quando eu olho para o lugar de onde eu venho, que é uma família alemã, a família da minha mãe é uma família germânica, e esse ethos germânico é justamente, aliás, tu também de família alemã, né? Esse ethos germânico é justamente a gente tem que tornar útil cada instante, quase que incapazes de reconhecer que a nossa existência tem valor, a gente precisa converter cada momento de vida em uma forma de justificar a existência. Assim, sim, a minha avó... a ética protestante e o espírito do capitalismo. Exatamente. A minha avó é uma pessoa que eu vejo que agora, aos 82 anos, tá aprendendo a descansar. E outro dia eu chorei no telefone. Porque eu te contei isso? Não. Que ela me falou. A minha avó é uma pessoa muito dedicada ao cuidado com as pessoas e com a casa, além de ter trabalhado a vida inteira. E durante a aposentadoria ela trabalhou mais 15 anos. E outro dia ela me ligou e disse: eu tava tão cansada ontem que eu comecei a fazer uma faxina na casa. E aí eu tava tão cansada que eu resolvi parar a faxina no meio e almoçar. E daí quando eu almocei, me deu um soninho e eu tirei uma soneca. E daí eu só continuei a faxina de tarde. E para as pessoas que não conhecem a dona Neutair Lúcia, isso é só tipo, nossa, que razoável, tu cansou e descansou. Mas eu liguei para outras pessoas da minha família para dizer que isso tinha acontecido. Todas ficaram tão incrédulas quanto eu. A avó parou no meio de uma faxina para comer e tirar uma soneca. E depois continuou a faxina. Porque ela é essa pessoa que... Não, depois eu descanso, né? O descanso é uma recompensa. Eu acho que esse é um bom exemplo. Também é uma coisa que eu só quero celebrar junto contigo que tá nos ouvindo e contigo, Bárbara. Mas também é uma coisa que nos ajuda a ver como a qualquer momento eu posso acessar o descanso. Ele é um direito, assim, tão fundamental e restaurativo que... Não tem problema que a gente resistiu, que a gente negou. Quando o momento em que a gente consegue parar, a gente recebe o mesmo benefício. Dormindo depois de muitas horas de exaustão ou dormindo na hora que a gente tem sono. O sono, ele não é punitivo, o descanso, o repouso, de maneira geral, ele nos aceita. A gente não precisa pedir desculpas nem se arrepender. É só abrir o espaço, assim. Eu fiquei muito orgulhosa da minha avó. Mas também me ocorre que em algumas circunstâncias, eu já me senti assim, e eu acho que pode ser algo que esteja acontecendo ou já tenha acontecido com alguém que está nos ouvindo. Às vezes, o descanso não descansa. A gente não descansa. A gente está num tipo de cansaço... Cansado demais para descansar. Que não é nem cansado demais para descansar, que é cansado demais. Quando eu tenho oportunidade, eu descanso, e o descanso não é regenerativo. Mesmo que eu esteja fazendo todas as coisas, né? Tipo, não, eu sei que eu descanso quando eu tomo um bom banho e tomo um chá relaxante e deito, fecho os olhos e fico respirando profundamente. Eu já aprendi que isso é uma coisa que me faz relaxar e me faz... Daí eu durmo e daí eu descanso. Só que às vezes tem momentos em que isso não nos descansa. Que a gente tá tão cansado que isso não nos descansa. Tem condições existenciais que eu não quero chamar de doenças, mas assim... Tipo burnout? Tipo burnout, tipo, sei lá, talvez depressão. Ansiedade. Acho que que é importante a gente falar isso, porque alguém pode ouvir e pensar, mas eu descanso e não tá funcionando, não tá funcionando. E às vezes a gente precisa de outros recursos, né, pra nos ajudar, que talvez não vai adiantar eu só fazer uma pausa no meio-dia. Sim. E almoçar. E almoçar e dormir, tirar uma soneca, daí eu vou acordar e vou pensar... Além de eu não estar descansada, eu vou pensar, nossa, que frustrante, eu não sei nem descansar, nem isso eu consigo fazer, Sim. sabe?
em alguns momentos a gente pode precisar de outro tipo de apoio, como terapia, por exemplo. Sim, absolutamente. Tem algo sobre a noção sobre a pressa que de fato nos adoece, né? Sobre essa noção de não podemos perder tempo. Tempo é dinheiro, o tempo não para. O tempo tá correndo, ó. Sabe? Tem algo nessa estrutura que nos coloca, mesmo que a gente não esteja partindo de um desequilíbrio químico no cérebro, por exemplo, tem algo nesse jeito de viver que vai gerando desequilíbrios químicos. E a gente se adoece quando a gente compra essa noção de escassez de tempo. E eu sinto que para mim, que para mim não, eu vejo que para as pessoas que estão com a gente no Planejamento Selvagem, uma das coisas que mais libera espaço, assim, para a gente conseguir olhar de maneira mais ampla para o que a gente está fazendo com a nossa energia, é esse jeito de olhar para o tempo que não parte da escassez, que é o que a gente chama dentro de tempo cíclico, né? Ao invés de eu olhar para o tempo como uma estrutura linear que tem começo, meio e fim, e eu vou perdendo tempo. Tem uma imagem, a gente consegue se ancorar na nossa atenção e manipular a experiência desse tempo. E pode parecer uma coisa muito doida, mística, mas é bem... Parece. Tô te ouvindo. É bem prático o jeito de fazer isso, de a gente... a gente tem ferramentas que ajudam a fazer isso. Eu gosto muito da imagem da gente colocar a ampulheta de lado. Tem coisas que tem jeitos da gente entrar numa tarefa que não fazem o tempo parar igual no Harry Potter, mas que a gente consegue ter essa sensação de dobrar o tempo e de pelo menos estar correndo a favor dele e não contra. Eu acho que, para mim, o grande momento de ruptura desse pacto de escassez com o tempo, o momento em que teve nitidez foi quando tu falou, né, sobre o tempo. Tô aqui com a Bárbara Níquel, que disse essa frase que eu cito muito, que é que o tempo não é um recurso. A gente trata o tempo como algo que, se a gente economizar, a gente vai ter mais tempo depois. Mas o tempo é um fenômeno natural. A gente tá dentro dele. A gente não tem tempo. O tempo nos tem mais do que a gente tem ele. Não adianta administrar o tempo, gerenciar o tempo, como se a gente pudesse economizar e ter mais. Eu tô parafraseando, não tô citando a Bárbara, mas é uma lição muito importante que ela trouxe pra gente, pro nosso ecossistema. O que é, então, o verdadeiro recurso? O que é a coisa que a gente consegue, sim, economizar? Que a gente consegue, sim, economizar e ter mais depois? É a atenção. E a gente vai falar mais sobre a atenção no episódio, que é o próximo, eu acho, sobre o foco. Tem dois, a gente vai falar bastante quando a gente fala da premissa 6, não há foco sem distração, continue voltando, mas também no 8, que é sua atenção é um recurso finito e precioso. Ah, exatamente. Então a gente fala mais sobre atenção, isso. Mas esse é um bom ponto de partida. Sair de um lugar onde a gente está correndo atrás do tempo e encontrar esse estado de o tempo vai transcorrer e eu não tenho influência, mas o meu domínio sobre o que eu deixo entrar na esfera da minha atenção, sim, eu tenho o controle e eu posso tratar como recurso. E a minha atenção fica muito deteriorada quando eu não consigo inserir pausas, quando eu não consigo parar para descansar. A gente vai ficando daquele jeito que a gente não foca o olhar. Todo mundo conhece esse lugar dando murro em ponta de faca. Não, eu tenho que terminar isso aqui, e não conseguindo. E eu queria sublinhar a culpa pela perda de tempo, dizendo não existe perda de tempo, existe perda de atenção. Desde que a gente começou a pensar sobre o planejamento selvagem, a gente começou a investigar mais profundamente como a gente se relaciona com o tempo, né? Eu me dei conta, enquanto a gente estava fazendo isso, que esse já era um assunto que eu achava interessante, de alguma forma, em que eu achava que métodos de trabalho, mesmo numa empresa que propusessem uma relação diferente com o tempo, atraíam muito a minha curiosidade.
Tô falando isso porque foi um tema que foi me atraindo, e durante a pesquisa para a tese eu fiz um capítulo sobre... Acabei fazendo uma pesquisa maior, assim, né, mais profunda e, enfim, nos textos que são mais acadêmicos sobre a relação com o tempo. E para algumas pessoas talvez isso seja óbvio o que eu vou dizer. Para mim não era. Foi uma grande descoberta a ideia de que parece muito natural a maneira como a gente se relaciona com o tempo. E essa noção de que o tempo é linear não é universal. Não é todos os povos de todos os lugares, em todos os momentos históricos, sempre acharam que o tempo era assim. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu achei, nossa, que esquisito, porque é óbvio que o tempo é assim. Assim como a língua que a gente fala, né? E essa noção de tempo cíclico, ela existe, assim, para diferentes culturas que não a nossa, de um jeito muito mais parte da vida. Eu acho que a gente só parar e se perguntar, esse jeito que eu estou me relacionando com o tempo é o único possível? Teria outra forma de eu pensar no tempo? Eu preciso mesmo fazer tudo correndo agora e descansar depois? Eu vou trazer uma ideia radical, que não fui eu quem pensou originalmente. Eu escutei uma pessoa tendo esse pensamento e pensei, é isso. Essa pessoa é a Danielle Laporte, que é: o descanso nos lembra da mortalidade. A pressa vem da nossa falta de... da nossa inconformidade com o fato de que a gente vai morrer. Então, essa noção de tempo linear que está sendo devorado pela morte é uma... não, a gente não quer morrer. E o que é dormir se não morrer um pouquinho? O que é sair de perto do computador e fechar os olhos um pouco e só respirar, se não morrer um pouquinho para aquela realidade que a gente está criando ali na tela? Tá, eu sei que pode ser muito abstrato isso, mas no fim das contas, tem um símbolo quando a gente não está alterando o mundo de que a gente está se entregando para a natureza. E esse se entregar para a natureza requer que a gente aceite o quê? O ciclo da vida, morte e vida. Então, toda vez que eu pauso, seja uma micropausa de literalmente 3 respirações, assim, de segundos, em que eu fecho os olhos, me interiorizo, permito que o silêncio tome conta, eu tô criando uma morte. E se eu não estou contra o ciclo da vida, morte e vida, lutando desesperadamente contra ele, mas fazendo parte, me integrando, me conectando, se eu aceito fazer parte, eu posso usar essas pequenas mortes para trazer o recomeço. Porque quando a gente fala do descanso, eu tenho medo, às vezes o medo do descanso também é o medo de que, se eu começar a descansar, eu nunca mais vou voltar para fazer isso aqui. Porque a gente está com um déficit tão grande de descanso. Então, uma coisa radical que para mim foi muito importante quando eu estava entrando em contato com o descanso foi a ferramenta de descansar antes. Ao invés de descansar depois, primeiro eu faço, depois eu descanso, a primeira coisa que eu faço no meu dia é, tipo, eu acordo, organizo, não sei o que, e daí agora eu vou começar a fazer a coisa. E daí eu vou deitar um pouquinho no chão e vou descansar antes, ou fazer um silênciozinho. E pode ser um micro descanso, né? Mas essa noção da gente deslocar e tirar o descanso é a recompensa. Eu acho que é uma ferramenta muito boa. Tem uma ferramenta de naturalização do repouso ou de melhor uso do tempo cíclico que tu sente que fez diferença pra ti, assim, que tu gostaria de compartilhar? Tô lembrando muito da nossa amiga que a gente admira e que é uma grande influência na nossa vida, que é a Lia Beltrão, que a gente ama. A gente fez uma experiência com ela de parar uns dias para pensar, eu, a Mari, né, chamamos ela para nos ajudar a pensar sobre o planejamento selvagem, sobre a nossa empresa, as coisas que a gente queria. E eu não me lembro em que momento surgiu especificamente isso, se foi na conversa com ela, se foi na conversa depois. Só sei que logo depois a gente
instituiu nas nossas reuniões um momento de silêncio, assim, do tipo, a gente está falando de um assunto, agora, e a gente tem uma pauta de 5 assuntos para a reunião, e a gente começou, logo depois desse momento, então, antes de mudar de um assunto para outro, vamos fazer só 1 minuto de silêncio e de respiração. Vamos ficar só respirando um pouquinho entre uma coisa e outra. Eu sinto que, para mim, essas coisas de inserir, mesmo que seja forçado, né, no começo, tipo, que estranho, mas a gente tá super no... É só a gente continuar falando que a gente vai continuar, né? Sim. E daí a gente parar, é super esquisito, assim, no começo, né? Não, mas vamos parar e respirar antes de começar o próximo. Mas eu sinto que isso fez muita diferença, e a Daniela Laporte também traz ferramentas desse tipo, assim, Teve uma coisa que eu também não me lembro em que contexto, mas que foi durante o período da tese muito útil, que era parar o que eu estava fazendo e olhar para qualquer objeto, assim, por 1 minuto. Não uma meditação, não necessariamente prestando atenção na respiração, nem nada, mas tipo, escolhe outra coisa para olhar, olha 1 minuto para essa outra coisa, fora da tela, né? E daí, como eu tenho oportunidade de olhar para o céu, eu parava e olhava um pouco para o céu, assim, por 1 minuto. E eu fico, como pode uma coisa tão pequena fazer tanta diferença? Então, essas inserções de coisas pequenas no dia, nem sempre lembro, mas sempre que eu lembro, transforma completamente o dia, a coisa que eu tô fazendo e o dia. Eu me lembrei o Shavasana, né? Quem faz yoga no final da prática precisa fazer o Shavasana, que a pessoa deita no chão, é a postura do cadáver. Eu acho que significa. A pessoa deita no chão e tenta relaxar e entregar o seu peso o máximo. E os grandes yogis dizem que o Shavasana é a postura mais difícil do yoga. Porque é muito difícil a gente não estar fazendo nada. É muito difícil a gente, de fato, relaxar. Nossa programação é alterar o mundo, né? E quando a gente entrega, a gente consegue integrar. Integra. Quando a gente entrega o nosso peso, quando a gente se permite descansar, a gente consegue integrar todo o trabalho que foi feito. Então, o Shavasana para mim é muito difícil, porque eu já acabei a prática. E essa dimensão de reconhecer, não, isso faz parte da prática. Isso é a parte mais importante da prática, sem a qual eu não vou conseguir levar a prática para o que eu estou fazendo. Então, esse mini minuto de silêncio, esse respiro, é a coisa mais importante, porque é a coisa que me permite integrar aquilo que a gente estava fazendo antes de ir para a próxima coisa. Então, eu quero saber de ti que está nos ouvindo, como é que bate para ti essa premissa de trabalhe lentamente, descansar é parte do trabalho. Quais são as histórias da tua vida que ilustram como isso funciona para ti? Se tu tem dicas para compartilhar, escreve um e-mail para nós. E queria compartilhar também um movimento humilde que surgiu dentro do Planejamento Selvagem, um dia que a gente perguntou os sonhos para a semana. E a Louise é uma veterana do Planejamento Selvagem, é uma das guardiãs da salinha do foco, junto com a Diana Zava. Ela trouxe essa ideia de assim, como é que eu quero que seja, como é que eu quero me sentir na segunda-feira. Eu quero me sentir sem pressa. E hoje a gente está gravando isso numa segunda-feira. E aí a gente brincou, vamos fazer camisetas, né? A gente fez a hashtag Segunda Sem Pressa, que é um jeito da gente ter pelo menos a intenção de entrar no processo já com tranquilidade e espaço para pausas e para descanso. Eu sou muito grata, Luíse, por essa inspiração. Queria desejar que todas nós, eu, a Bárbara, tu que está nos ouvindo, possamos entrar sem pressa na nossa caminhada através do tempo. Espero que a gente se reencontre estando todas descansadas.
Oi, voltei! Para reforçar o convite, escreve pra gente no sim@planejamentoselvagem.com.br para nos contar como a premissa número 5, trabalhe lentamente, descansar faz parte do trabalho, chega aí para ti. Como é que as nossas 11 premissas selvagens estão ressoando por aí? Também queria te lembrar que as inscrições para o Planejamento Selvagem seguem abertas até o finalzinho de março. Se quiser saber mais, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. No próximo episódio, a gente conversa sobre a premissa selvagem número 6. Não há foco sem distração. Continue voltando.